Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui na palavra do Senhor, né? Eu gosto muito de ler o profeta messiânico, o profeta Isaías. E a palavra é: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Vamos falar um pouco sobre a salvação. E vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei, que é bom a vossa alma, e se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando firmes benefícios de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como os príncipes e governador. Vou pular uns versículos aqui para diminuir a leitura. Vou ler a partir do versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus tem um plano para a nossa vida. Os planos do Senhor não falham. Os caminhos do Senhor são altos. Aqui, e diz: mais alto do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não toma, mas rega a terra e faz produzir, brotar, dar sempre ao semeador o pão e ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que lhe apraz. Amém, glória a Deus. Porque a alegria saireis, e em paz sereis guiados. Aos montes e aos outeiros clamarão perante a vossa face. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá faia, em lugar de sarça crescerá o que será para o Senhor o nome por o eterno, que nunca se apagará. A salvação do Senhor. Aqui está dizendo que o profeta profetizando que todos são convidados à salvação, né? Aqui ele já havia profetizado a volta do Senhor Jesus, e agora ele está profetizando que todos são convidados à salvação. Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença de pessoa, se é alto, baixo, se é louro, moreno. Deus não faz diferença. Deus convida a todos ao caminho da salvação, sabendo que o caminho é estreito, né? O caminho é estreito e é prazeroso. E Deus diz, né, como o irmão estava dizendo, que no mundo, né, ele falava sobre Daniel na cova dos leões, né? Daniel era um servo fiel e temente a Deus. E por acaso o servo fiel e temente a Deus não sofre as coisas, não passa por tribulação, não vem um vento de discórdia na sua vida, algo que desagrada? Vem sim, porque o Senhor já tinha nos advertido. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então, que você saiba que mesmo sendo servo do Senhor, né, eu estou lembrando agora de um hino que diz que para o pregador de rosas, prega os espinhos também, né? Porque Jesus é a rosa de Sarão, é o lírio dos vales, é a estrela da manhã, né? Então Jesus é a rosa de Sarão. Então ele dizia que o pregador pregue rosas, mas prega os espinhos também. No mundo tereis aflições e os espinhos da vida. Então, muitas vezes você pensa assim: nossa,
A pessoa está servindo a Deus, por que está sofrendo? Mas Deus está livrando ele naquele sofrimento. Daniel era um servo fiel e temente a Deus, servia a Deus fielmente, e ele foi lançado na cova dos leões, leões que faziam dias que não comiam nada, estavam famintos, e aí viu uma carne ali, né, para ele degustar, e o Senhor fechou a boca do leão, porque o Senhor é poderoso para nos livrar na tribulação, na luta, na tempestade. O vento talvez esteja soprando na sua vida e você pensa, vou parar, eu não vou aguentar. Irmão, aguenta só mais um pouquinho, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Ele é fiel e ele é poderoso. Creia, né? Somente creia que a sua vitória está pertinho de você. Muitas vezes você está passando uma luta, uma tribulação, uma angústia, né? Algo assim que você olha para um lado, não vê solução, olha para o outro, não vê solução, mas olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é Jesus Cristo. Ele tem a solução e na hora certa ele lhe dará aquilo que apraz. Ele dará um escape para a sua alma. Lembra de Pedro quando estava no mar, e aí ele estava no barco e logo ele avistou Jesus de longe e ele disse, és tu, Jesus? E Jesus andava sobre o mar, né? E aí ele ficou admirado de ver Jesus andar sobre o mar e não afundar. Ele quis também, e aí ele foi, e Jesus falou, venha, e ele foi. Quando ele foi, deu uns passinhos sobre o mar, andando sobre o mar, pela fé, ele veio um vento e soprou sobre ele, e esse vento fez com que ele afundasse. Senhor, me socorre, eu estou afundando, vou morrer. E aí foi simbolicamente, isso daí é como se fosse uma parábola para nós. O vento significa as lutas, né, as adversidades da vida, né, muitas coisas que nos ocorrem, porque nós não vivemos sozinhos nesse mundo, nós temos filho, esposo, né, temos nossos parentes, e o vento vem de vários lados, e aí nesta hora é que você tem que estar mais firme na presença de Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então espera só mais um pouquinho, que a solução virá do alto, a solução virá de Deus. Aquilo que você menos imagina, de onde você menos espera, esta virá a solução, né? A solução para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua adversidade. Não pense em afundar, em desistir da presença de Deus, né? Não faça como Pedro, que por causa que veio um vento sobre ele, ele não ficou firme, ele foi afundando, né? A fé é como se fosse a fé dele fraquejou e ele afundou, né? Mas que nós possamos permanecer, ter uma fé constante, uma fé firme na presença do Senhor, e não olhar para trás e nem olhar para a adversidade, ficar firme e acreditando, sempre dizendo como Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive e ele virá me socorrer. Eu sei que na hora certa a solução para esse problema virá e Deus me dará vitória. Eu creio. Então permanece firme, permanece fiel. Como eu disse, a salvação. Hoje nós vemos aí, né, nas redes sociais, algumas pessoas pregando que uma vez salvo para sempre. Eu já não acredito nisso, porque de acordo com a palavra de Deus, o Senhor Jesus mesmo disse, aquele que permanecer na presença do Senhor, aquele que permanecer firme até o fim será salvo.
Ou seja, aquele que não permanecer, que voltar para trás, que olhar para trás, né? Pode até virar uma estátua de sal, como a mulher de Ló, né? Que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, aquele que olhar para trás, que retroceder, né? Não querer mais nada com Deus, voltar a cometer os pecados, como a cidade de Nínive, que voltou a cometer os pecados mais ainda do que antes, este não será salvo, mesmo que uma vez ele era salvo, e ele não será salvo, né? Mas Deus é misericordioso, Ele está sempre dando uma oportunidade para que possamos nos reconciliar com Ele e ser salvo. A salvação é algo precioso, é como uma joia preciosa, que é um presente de Deus para nós, né? Eu gostaria de ler também uma passagem da Bíblia que fala sobre a nossa salvação, sobre a nossa alma, né? Sobre o nosso proceder diante de Deus. No livro de João, de 1 João, no capítulo 1, né? E diz que aquele que é do princípio, né? Aqui no versículo 5 diz assim: Deus é luz, e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Tem pessoas que andam mentindo até para si mesmo, que andam nas trevas, andam no pecado e dizem que anda com Deus. Mas que você não venha enganar a si mesmo, porque haverá um dia do juízo, o dia em que todos nós estaremos diante de Deus, para comparecer diante do tribunal de Cristo. Aí no versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, que nós possamos estar andando na luz, né? Porque Deus, Ele tudo vê, nada se esconde aos olhos de Deus. Portanto, que nós possamos andar constantemente na presença do Senhor. Aqui no versículo 8 diz: confissão dos pecados e o perdão de Cristo. Bem, se você está no caso que diz que é da luz, mas que está em trevas, cometendo pecados, cometendo coisas que não agradam a Deus, e às vezes até, né, escravizado, porque o pecado, irmãos, ele escraviza, né? Ele escraviza o homem, faz o homem ficar dependente daquilo que não agrada a Deus e que não vai conduzir a alma dele para o céu. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Por isso que todos os dias temos que pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos e fazemos um mentiroso, e sua palavra não está em nós, né? E aí ele continua: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Este é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo mundo, né? Como eu disse, o profeta Isaías profetizou a nossa leitura inicial, que Deus está convidando a todos para a salvação. Então aqui, para a salvação de todo mundo. Nós temos, hoje nós temos um advogado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje Ele é o nosso advogado, né, que nos advoga diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, para perdão dos nossos pecados.
mas haverá um dia em que Ele será o justo juiz, e nesse dia nós possamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor, para estarmos diante dele em santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, todos os dias da nossa vida temos que fazer uma reconciliação com Deus, para que nós estejamos na presença dele em santificação e buscando a sua presença gloriosa, porque ele tem poder sobre as nossas vidas. Aqui a palavra do Senhor ela é bem clara em nos dizer que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E muitas vezes o homem sofre, passa um vendaval, o homem sofre, ele padece porque ele comete alguns erros que o levam ao pecar, ao sofrimento, Como diz a palavra de Deus, de que se queixa, pois, o homem vivente? Se queixa dos próprios erros, dos seus próprios pecados. Mas que nessa noite nós temos um advogado. Vamos chegar até ele, pedir perdão, vamos nos reconciliar com ele, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o Senhor, lá em Provérbios, diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor venha florescer e permanecer em nossos corações, em vossos corações, e nos abençoe a cada dia. Vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua presença, santa e poderosa. Queremos, Senhor, Te louvar, engrandecer e bendizer o Teu santo e eterno nome. Visita o aflito, o oprimido, o viciado. Visita cada um, Senhor, que está, Senhor, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha visitar a cada coração, repreendendo todo o mal, toda enfermidade, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.